Já que eu falei sobre a memória, já que eu falei sobre a imaginação, eu vou falar agora sobre outro aspecto da existência humana, sem dúvida nenhuma importante. Vamos falar sobre a linguagem. Só que a linguagem, ela não diz aquilo que você pensa. A linguagem, ela é um sistema de signos que é utilizado para a comunicação, expressão e construção de sentido. A linguagem, ela não revela o pensamento. Ela traduz o pensamento de uma forma muito mal feita, reduzindo o que era complexo a alguma coisa simplória e sempre insuficiente à realidade. A linguagem, ela é importante, ela é o fundamento da comunicação humana e ela é o fundamento da organização social e cultural. Sem linguagem não existe construção social e sem linguagem não existe cultura. Nós dependemos da linguagem para tudo. Inclusive, nós dependemos da linguagem para esconder a própria linguagem. Nós dependemos da linguagem para esconder o quanto a linguagem é falha. O vídeo que eu estou fazendo para vocês é uma comunicação em forma de linguagem. Quando eu seleciono o aplicativo certo no celular para fazer o vídeo, esse aplicativo está se apresentando visualmente para mim em uma forma de linguagem, uma linguagem visual. Um aspecto que alguns campos da filosofia discutem é por que a linguagem surge na experiência humana, afinal de contas. O que faz com que surja a linguagem no pensamento humano? Mas a verdade é que a origem disso não importa. Desde o início, a linguagem já carrega a distância entre o que quer dizer e o que se consegue dizer. Aquilo que nós conseguimos dizer não é necessariamente aquilo que nós queremos dizer. E a linguagem, ela é uma constante experiência, né? Ela é a vivência concreta nas nossas relações humanas. Nós nos relacionamos com outras pessoas através da linguagem. Só que se nós usamos a linguagem como base do relacionamento humano, o falar nunca é dizer exatamente. O falar é sempre negociação de perdas. É sempre uma tensão que existe entre o eu e o outro. Em algum momento alguém tem que ceder em alguma coisa. Essa é a experiência da linguagem. E a linguagem, ela tem uma força, né? A capacidade da linguagem de influenciar, de moldar, de transformar a realidade social. A linguagem, assim, ela não é somente descritiva. Ela impõe, ela distorce, ela constrói realidades que passam a valer como verdade. É o que hoje a gente chama de narrativas. As narrativas distorcem a verdade, constroem a verdade. É a linguagem. Sem linguagem não existe qualquer possibilidade de narrativa. E existem alguns absurdos, né?
que são tentativas de formar a linguagem mais clara, mais precisa, mais livres de ambiguidades. Alguns pensamentos radicais anti-anglicanismo, por exemplo. Né? Por que absurdos? Existe uma coisa é você optar pessoalmente em não utilizar anglicanismos. Outra coisa é você exigir que não se use anglicanismo. Isso não existe como. Eu, por exemplo, dificilmente eu aplico um arm lock ou um leg lock no jiu-jitsu. Eu prefiro chave de braço ou chave de perna. Mas aí eu estou falando do George. O George prefere usar de vocábulos nossos nos golpes. Eu prefiro dizer que uso chave de braço, ao invés de dizer que uso arm lock. Mas isso é uma opção minha. Eu não vou chegar para alguém que diz, tem que fazer um leg lock, tem que fazer um 50-50. Não pode dizer 50-50. Não pode dizer arm lock. Quem quer impor a sua língua em cima dos outros tem que ir pro diabo, cara. Não entende que a língua viva, ela é uma língua adaptativa. E se o anglicanismo está entrando, é porque a língua viva está permitindo. E não tem nada de errado nisso. Faz parte. Vamos lembrar que na língua portuguesa falada no Brasil, nós temos muitas palavras de origem tupi-guarani, que não faz parte da língua portuguesa. No português de Portugal, tem muitas palavras que são origens da África, das colônias africanas. Bué-fiche, por exemplo. Quais são os brasileiros que sabem o que significa bué-fiche? Em Portugal, isso é um termo normal. E não é um termo da língua portuguesa nativa. Vem das colônias africanas para Portugal. Nós temos as nossas palavras vindas do Tupi-Guarani. A influência econômica americana, a influência cultural americana, a influência tecnológica americana faz com que o anglicanismo entre na nossa língua. Não é uma lei que vai impedir isso. Faz parte. E a linguística, ela não tem nada a ver em si com a linguagem, né? A linguística, ela é um estudo científico da linguagem, nas suas estruturas, nas suas funções e nos seus usos. E analisar a linguagem, ela não resolve o problema da linguagem. Ela apenas evidencia esse problema de forma técnica. Existe a linguagem simbólica, existe uma linguagem conceitual. A distinção entre linguagem, que é baseada em símbolos, e aquela que é escriturada em conceitos abstratos. Linguagem conceitual, ela utiliza de conceitos abstratos, enquanto que a linguagem simbólica, ela vai utilizar de símbolos para tentar descrever, e as duas falham na descrição do real. Seja simbólico, seja conceitual, a linguagem nunca alcança o real. Ela apenas circula ao redor dele, sem atingir o seu núcleo de fato. A linguagem, ela sustenta tudo aquilo que pensamos, mas ela faz isso ao custo de nunca dizer exatamente aquilo que pretendíamos.